Eu vou falar sobre escala de resultado e consistência, que é um erro muito típico da maioria das pessoas que não conseguem gerenciar os seus riscos, não conseguem administrar os ganhos e as perdas que elas obtêm com o day trade. Para poder contextualizar todos esses fatores, eu vou trazer para você uma experiência pessoal minha. Eu já operei muito capital próprio, né? Eu lembro que quando eu estava no cenário da Bolsa Brasileira, queria escalar, pegar R$ 500 para fazer virar 5, 10, 20 mil reais em um único dia, ou dentro do mês. E eu sempre costumo falar que eu não conseguia entender o porquê, que eu não conseguia fechar lucrativo, que eu não conseguia ser consistente. Às vezes eu ganhava, mas logo eu entregava tudo, ou entregava o dobro daquilo que eu tinha ganhado, e eu ficava nesse ganho e perde, patinando constantemente. E aí, quando eu passei a operar capital financiado, eu consegui enxergar um cenário de muito mais segurança e menos risco diante das minhas operações. Porque ao invés de tentar fazer 20, 30% ao dia, 100% em um único dia, eu poderia fazer 0,5% ao dia do meu resultado, ou 2 a 3, 4% ao mês. Eu estou falando de operar capitais de 50, 100, 200 mil dólares. Quando se trata de escala, eu vou contextualizar para vocês todo o cenário qual eu estou passando para que você possa entender. Eu venho de um mês negativo, que foi o mês de outubro, que minou demais a minha confiança e eu precisei colocar mais os pés no chão. Apesar da minha média de resultado total ser de 3 a 4% ao mês, eu preferi reduzir essa média, buscar um resultado mais conservador para recuperar a minha confiança e acabar não me perdendo nesse meio do caminho, acabar entregando essa conta. Então vamos lá, estou compartilhando com vocês aqui o resultado dia 26. Executei duas operações que me resultou em um total de menos $873. Então aqui o que eu identifiquei de cara? Primeiro, o mercado ele atingiu a máxima ali por volta do dia 12 de novembro, ele atingiu a máxima histórica e após atingir essa máxima, o que ele fez? Ele despencou lá de cima, quebrando diversas estruturas. Quando ele faz esse despenco em V, quando ele cai dessa maneira, eu entendo que o mercado está revertendo tendência. Até porque ele quebrou estruturas importantes, que foram essas duas que eu tinha traçado aqui. Inclusive, eu vou manter essas estruturas que ele quebrou. Aqui, ó, um ponto bem importante de liquidez. E aí, o que ele fez? Ele quebrou essas estruturas e ele reagiu aqui embaixo, ó, nessa região. Então, ele segurou nesse ponto aqui que eu estou demarcando para vocês, que é a região de interesse comprador. Por isso que ela vai na tonalidade verde, região de interesse comprador. Ele tocou nessa região e subiu. Conforme ele fez esse movimento, eu pego aqui a Fibo e eu traço a Fibo exatamente nessa pernada. Qual que é o objetivo de traçar a Fibo nessa pernada? Primeiro, eu entendo que essa movimentação, quem iniciou esse movimento do mercado foi uma instituição. Pela agressividade do movimento e pelas diversas estruturas que foram quebradas, conforme eu mencionei. Quebrou uma estrutura, outra estrutura e reagiu aqui embaixo. Então, qual que foi a minha análise? Se a instituição quebrou diversas estruturas e reverteu a sua tendência, eu irei acompanhar esse movimento. Irei operar a favor da tendência. Então, tracei essa região. Por que essa região, Carlos? Porque ela equivale aos 50% da pernada. Então, identifiquei isso daqui como uma região de interesse vendedor. Que de preferência, vendedor acima dos 50% da FIB. Vocês estão conseguindo acompanhar aqui, né? Porque todos os trades que eu pego acima dos 50%, eu possuo um grau de conservadorismo, um grau de eficiência maior das minhas operações. Se você tem um alto grau de oferta, significa que está bom para você vender. Se você tem um alto grau de demanda, significa que está bom para você comprar. Quando você vende em regiões acima de 50%, você está respeitando essa lei. Tracei a FIB e executei as minhas duas operações nessa região. Mas infelizmente tive uma perda de $873. A próxima região para trabalhar, por exemplo, seria essa outra aqui em cima, que já seria na order block, né? Na máxima histórica do mercado. E provavelmente a próxima região na qual eu vou atuar, a depender da movimentação, claro. Aqui nessa primeira movimentação, o que é interessante? Esse movimento ele foi em U. Existem três tipos de movimento. Movimento em V, movimento em U e o movimento corretivo, que seria a escadinha, né?
O movimento em U e o movimento corretivo são os melhores. Por quê? O movimento em U, ele deixa a liquidez aqui para baixo, que eu acredito que esse mercado ainda retorne para reagir nessa região, depois subir lá para cima e depois descer de novo. Mas ele deixa a liquidez aqui para baixo, que provavelmente, como ele não reagiu nessa primeira região, ele muito possivelmente deve reagir nessa segunda, e quando ele desce capturando toda essa liquidez que ficou para trás. Mas o objetivo aqui é falar sobre escala de resultado. Mostrei para você um pouco da minha análise, que me fez ficar em negativo, né, no dia de ontem, não posso nem mais considerar dia de hoje porque já passa da meia-noite. E me fez fechar o dia com resultado de menos $873. Só que o que acontece? A minha meta total de resultado para esse mês seria de $3.250. Essa seria a meta de faturamento. Na mesa proprietária Planet, na P4F que eu estou operando, o meu resultado líquido seria de 80%. Então, o saque que eu iria efetivar seria de 2.600, equivalente a 1,3% da banca de $200.000. Como eu disse para vocês, eu vim de um mês negativo, um mês de outubro que foi muito ruim, que minou demais a minha confiança, e eu preferi trabalhar com uma meta menor nesse mês de novembro, para que de fato eu conseguisse recuperar essa confiança, produzir resultado e continuar sem nenhum risco de acabar entregando essa conta ou fazer alguma besteira. O que aconteceu? Então, iniciei o mês, ali no dia 3 eu ainda não tinha executado nenhuma operação. No dia 5 eu executei minha primeira operação e fiz $1.388. $1.388 equivale aproximadamente 0,65%. Ou seja, em uma única operação, em um único dia, eu fiz mais do que 50% da minha meta mensal. Mas será que eu consigo buscar um resultado maior? Sim, você também consegue buscar um resultado maior. Só que a grande questão é, quando você está iniciando, ou quando você está vindo de um mês ruim, muitas vezes, para que você mantenha a consistência, a disciplina e a sua conta em dia, talvez seja necessário você se adaptar a uma meta menor. Porque ainda assim, eu estou operando $200.000 e eu estou falando de produzir um resultado líquido de 2.600. Se a gente for colocar isso aí na ponta do lápis, $2.600 hoje, a gente está falando de R$14.000 líquido em um mês, em uma única conta. Então, no dia 5, eu fiz uma operação, mais de 50% da minha meta mensal. No dia 6, eu fiz outra operação que inclusive me deixou praticamente no 0 a 0. No dia 7, olha só o que aconteceu, eu bati $3.133. Em 3 operações eu praticamente tinha minha meta batida. Grava isso que eu vou falar. Uma das principais habilidades de um day trader profissional é saber identificar o mais rápido possível. Eu não estou falando de pressa, estou falando de rapidez e tempo de tela. O cara bater o olho, identificar o mais rápido possível se o cenário para ele operar está vantajoso ou não, se está favorável ou não para ele continuar operando. Mas esse cara, ele prova que ele tem mais habilidade quando ele identifica isso dentro do dia, dentro da semana, dentro do mês. E nesse momento aqui, por que isso foi crucial para mim? Eu observei que o mercado estava respeitando demais as análises e mesmo entrando em regiões mais arriscadas, ainda assim ele estava pagando. Então decidi que eu iria surfar essa onda. Ao invés de parar em 3.133, que era praticamente a minha meta, eu fechei ali a semana, né? E voltei a operar na segunda-feira, dia 10/11. Segunda-feira, dia 10/11, eu bati $4.570. Ou seja, eu ultrapassei $1.300 da meta total. E quando eu olhei para esse cenário, posso pegar e efetivar saque. Resultado total, dia 10. $4.500 aproximadamente. Se eu fosse fazer saque desse resultado, eu iria sacar $3.600. Saco $3.600, que é o líquido. 80%. Eu falei em um vídeo que vai estar disponível aqui no card logo acima, anterior, sobre a importância de você saber desenvolver um bom gerenciamento. E dentro desse vídeo eu também falei sobre uma outra habilidade que fez total diferença na minha jornada, que é não ser engessado nas minhas metas de ganho e ser rigoroso com o meu limite de perda diário. Quando você atinge o seu limite de perda diário, seu papel é simplesmente fechar a tela do computador e não operar mais. Por outro lado, quando você está operando e você identifica cenários favoráveis para você continuar
continuar operando e trazendo grana para o bolso, você deve fazer isso. É claro, de forma fria, de forma calculada, de forma estratégica, nunca comprometendo o resultado total. Assim como esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, no qual eu decidi arriscar $1.300, aproximadamente 0,65% da banca de 200, para buscar um alvo de $3.200 a mais da minha meta total, que equivale aí a 1,6%. Ou seja, galera, eu vou recapitular para que você possa entender de forma clara, de preferência anota, para que você possa aplicar isso no seu dia a dia. Eu atingi a minha primeira meta de resultado, que seria um resultado de 3.250, queria me possibilitar fazer um saque de 2.600. Então eu atingi essa meta e não só atingi, como no dia 10 do mês eu já tinha feito $1.300 a mais, que é essa meta de resultado que eu havia definido, que me trouxe um resultado total de 4.500. E se naquele momento eu decidisse efetivar um saque, eu conseguiria sacar $3.600. E aqui estamos. Hoje, dia 27/11, eu estou com esse resultado de $4.500. E eu tenho aí como meta final ao chegar aos $6.500 aproximadamente. Para quem ainda não entendeu, vou pegar ali os 3.000, vou arredondar, tá? 3.250, vou arredondar para 3.300 mais 3.200. Que eu irei buscar, totaliza $6.500. E aí eu vou conseguir efetivar um saque, lembrando que esses 6.500 é o faturamento, e aí eu vou conseguir sacar aproximadamente 5.200, que é o meu resultado líquido. Conseguiu entender a estratégia? Quando você vai escalar o seu capital, você não pode comprometer todo o resultado que você tem no bolso. Eu não estou arriscando os 2.600 que eu havia definido no início da minha jornada. Eu estou arriscando 1.300 para poder buscar um resultado de 3.200. Tendo em vista que o mercado está diante de um cenário vantajoso para poder continuar operando, a estratégia está sendo respeitada no dia a dia e eu estou observando tudo isso de forma muito clara, de forma muito fria, sem precisar me afobar de infinito gráfico, querer buscar resultados absurdos, acabar acelerando a ganância, que é um dos principais fatores de quem perde muita grana operando day trade. Então eu espero que você tenha conseguido entender claramente o que se trata de escalar o nosso capital com day trade de forma segura, de forma pé no chão, o que se trata de fato de ser uma pessoa consistente. A consistência não está relacionada somente aos ganhos que você tem, como também às perdas e principalmente o plano que você executa no seu dia a dia. Causa e efeito. Se você é consistente na causa, o efeito ele também vai ser consistente. Essa causa nada mais é do que você ter um plano claro, definido, que você respeita todos os dias. Você não foge do seu gerenciamento. É somente desse jeito que você vai conseguir ter resultado com o day trade. Eu espero ter ajudado você nesse vídeo, não só em contexto de escala, de gerenciamento, como em contexto prático também, de visão estratégica de mercado, de operacional. Essa é minha forma de operar, essa é minha forma de enxergar o mercado financeiro e existem diversas formas aqui na internet, diversas estratégias, talvez a sua seja diferente. Deixe seu comentário aí logo abaixo se você se identifica ou não com esse tipo de vídeo, com esse tipo de técnica, e deixa o seu like, se inscreve no canal ou deixa a sugestão de mais vídeos aí também, que vai fazer bastante diferença e vai me ajudar nesse início aqui, beleza? Tamo junto, eu espero você no próximo conteúdo e é nóis!